Vamos ler um texto da Bíblia, Salmos de número 127. Depois nós vamos ler mais alguns textos, mas a princípio nós vamos ficar com Salmos 127. Diz-nos assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 3, preste atenção. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Versículo 3 e o 4 diz assim: ó, herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu ventre, galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Levante as mãos, diga: meu Deus, fala ao meu coração através da sua palavra. Pode se assentar, por favor. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O texto aqui, o salmo aqui, ele é inteiramente familiar. Ele está falando de família, ele está falando de casa, ele está falando de aqueles que começam um edifício devem ter o máximo cuidado de como começar. Quem foi que escreveu esse salmo aqui? Não ouvi. Salmos 127, quem escreveu? Salomão. O homem mais sábio que já passou por esta terra. Possivelmente tinha instruções excepcionais para a família, mas poucas pessoas levam em conta as instruções da Bíblia Sagrada. Nós erraríamos muito menos se nós a cada manhã atentássemos a palavra de Deus. Mas é interessante, as pessoas vêm à igreja e querem soluções prontas. As pessoas não querem produzir soluções a partir de um ato que elas pratiquem, de uma decisão que elas tomem. Elas querem soluções prontas. Nós tivemos em Portugal quase 20 dias, e nesses 20 dias, dentre todos os problemas que nós oramos, administramos a palavra de Deus, administramos oração para a solução desses problemas, eu diria que 95% dos problemas que nós enfrentamos, que nós orientamos, que nós aconselhamos, que nós oramos em favor de, são os problemas de ordem familiar e mais estreitamente ainda de ordem conjugal. E a cada pessoa que a gente conversa, olhe para mim por favor, a cada pessoa que a gente conversa, normalmente você percebe que os erros cometidos foram os mesmos. Todas essas pessoas erraram porque não tomaram alguns cuidados, algumas cautelas antes de tomar uma decisão no relacionamento, antes de tomar uma decisão para abraçar uma
uma causa que eu chamaria uma causa de uma vida a dois, que não é para um mês, não é para um ano, não é para 10 anos, mas se formos seguir o padrão estabelecido por Deus, é para que até que a morte os separe. Esse é o padrão de Deus. Mas as pessoas, elas olham muito a superfície. É como que se eu fosse fazer uma construção sem levar em conta o solo, sem levar em conta a terra, o local, e eu simplesmente chego, olho a terra, lanço o alicerce e começo a levantar um prédio. Daqui a pouco eu descubro que este prédio começa a entortar, aparecem rachaduras e de forma irreparável. E eu vou descobrir que lá na profundidade o solo não era preparado para uma construção do nível que eu queria construir. Então as pessoas no relacionamento, elas esquecem de fazer aquela chamada sondagem fechada, sondagem de forma mais profunda, para ver se realmente é isso que elas querem, para produzir um futuro que eu diria, um futuro promissor debaixo da bênção de Deus. Milhares de pessoas erram e querem que Deus conserte os seus erros sem que isto custe-lhe um preço. E algumas pessoas, por desconhecerem o parâmetro de Deus, o padrão de Deus estabelecido na Bíblia Sagrada, também não consegue conciliar os problemas. Entre tantos problemas que a gente ouve, entre tantas famílias que estão enfrentando a ruína, nós vemos um problema de discrepância, de entendimento, de opiniões dentro do próprio corpo chamado família, porque a família forma um corpo de onde Cristo é o cabeça. Salomão diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Suas escolhas, primeiramente, suas decisões relacionadas à família, primeiramente, devem agradar a Deus. Fora disso, você sempre cometerá os mesmos erros. E olha o que Salomão ele diz no versículo de número 4 aqui. Por que razão Satanás tenta destruir a família? Por que razão o diabo ele ataca de uma forma ferrenha a família? Porque a família seria o espelho da sociedade. E Salomão no versículo 4 ele diz assim, como flechas nas mãos de um valente ou de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salomão estava querendo dizer o seguinte: um guerreiro, ele tem uma habilidade. Nos tempos de Salomão, os guerreiros tinham uma habilidade excepcional com o arco e com as flechas. E Salomão compara como flechas, e ele diz: os nossos filhos são como flechas, os pais são os guerreiros. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Para que serve uma flecha? Para que serve uma flecha? Para atirar. E atirar aonde? Em um alvo. Mas milhares de pessoas estão atirando flechas a ermo, sem nenhum lugar significativo. Salomão estava querendo dizer o seguinte: conforme a intensidade que eu, minha esposa, como pais, como guerreiros, atiramos os nossos filhos na instrução de Deus, na sabedoria de Deus, assim será o resultado que eles terão no futuro. Ou seja, se eu não atirar as flechas com responsabilidade, se eu não aplicar disciplina, ensinamento, se eu não instruir eles para este mundo podre e corrompido, os meus filhos vão se perder no meio do caminho.
E Salomão diz que nós temos que ter a habilidade de atirar as flechas. O valor significativo da vida deles futura depende da força, da direção em que nós atiramos os nossos filhos. Se atiramos de forma certa, eles terão uma vida certa. Se atiramos de forma errada, eles atingirão alvos errados. Mas para mim, atirar os meus filhos de forma certa, eu como marido, minha esposa como esposa e mãe, nossos filhos, nós temos que ter a vida certa. Daí o porquê que a sociedade não tem capacidade de educar. No contexto quase que generalizado. Porque o pai fuma, bebe, joga, se droga e diz para o filho: não faça isso, eu estou atirando flecha a ermo. Eu perco a minha força quando eu falo o que eu não vivo. E Salomão está dizendo o seguinte, que nós temos que ter a responsabilidade de atirar os nossos filhos. Porque se eu projetar e deixar um legado de sabedoria para os meus filhos, estes meus filhos, por sua vez, deixarão um legado de sabedoria para os filhos deles, para os meus netos, bisnetos, tetranetos, etc. E o meu legado será, a minha herança será o quê? A sabedoria que eu deixo. Então, qual é a herança que nós vamos deixar? Milhares de milionários morrem e deixam milhões em fortuna e os seus netos não chegam a desfrutar disso porque os seus filhos destroem enquanto estão em vida. Deixaram uma grande herança em dinheiro, mas não aplicaram os princípios necessários para que os filhos tivessem uma boa sobrevivência. Ei, mas para mim como esposo, para mim como pai, para mim como pai sacerdote dentro de minha casa, poder deixar uma herança, logo eu tenho que construir no meu relacionamento conjugal uma estrutura que resista aos ataques do diabo. Uma estrutura que resistam às turbulências e os ventos. Porque você acha que o fato de eu ser crente, ser pastor, não tem turbulência na minha família? 2 homens edificaram uma casa, um na rocha e outro na areia. O que construiu na areia, veio o vento, veio a água, veio tempestade, bateu com ímpeto e a casa caiu. O que construiu na rocha, também veio vento, veio tempestade, veio água em abundância, bateu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu. A diferença está na sustentação. A diferença está aonde nós estamos edificando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Daí a necessidade de, antes de começar um relacionamento a 2, ter a inteligência de pedir a Deus qual é a pessoa para conviver ao seu lado. Porque a pessoa errada do teu lado é igual a resultado errado. Você é certo, pessoa errada igual a errado. Antes de tomar qualquer decisão na vida, as pessoas têm que compreender isso. As pessoas às vezes pedem sem ter noção do preço que tem de pagar. E algumas não se dão conta e acabam não conseguindo pagar o alto preço, porque conforme as escolhas que você faz, o preço é muito mais alto. E aí tem muita gente que não consegue suportar isso. E o casamento entra em ruína por conta disso. A família entra em ruína. Quando há desajustes na vida conjugal e a gente não consegue compreender estas coisas. A gente não consegue amar o suficiente para perdoar, amar o suficiente para compreender. A gente não ama o suficiente para conciliar aquele conflito e crescer com aquele conflito. Quer ver? Alguém aqui, a hora que foi comer alguma coisa, já mordeu a língua? Quem já mordeu a língua aí? Já mordeu a língua? Sangrou? Saiu sangue ou não? Aí o que você fez? Ah, dente maldito, eu vou te arrancar, foi isso? Você arrancou o dente porque ele mordeu a língua?
Alguém arranca o dente porque morde a língua? Arranca? Por que não? Porque faz parte do mesmo corpo. Olha o mistério. Deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, que também deixou pai e mãe, e ambos serão um só corpo, cujo Cristo passa a ser o cabeça deste corpo. Se os dois são um só corpo, não tem como desmembrar. É claro que vai se esbarrar de vez em quando. É claro que vai acontecer como o dente, que às vezes fere a língua. Mas o fato de ser um só corpo, você nem imagina, nem passa pela tua mente a ideia de arrancar o dente porque você mordeu a língua, passa? Quando o casamento está em Cristo, unido em Cristo, os desajustes vêm e às vezes sangra a alma, às vezes você chora escondido, mas não passa a ideia de você arrancar fora aquele membro, de desconectar aquele membro, porque é um só corpo. E quando casa, no começo, esses conflitos acontecem aos montes, porque um casal recém-casado é como uma criança que vai ter que aprender a caminhar e caminhar uma vida a dois extremamente diferente do que era o convívio desta pessoa, 20 anos, 25 anos, com os seus pais. Agora ela tem que aprender a caminhar do lado de alguém que vem de cultura diferente, de sistema nervoso diferente. Um é mais sanguíneo, o outro é um pouco mais calmo, um é mais temperamental, o outro não. E aí você tem que conciliar isso e aprender a andar junto. Então o marido seria a perna talvez direita, a esposa a perna esquerda. Então você tem que dizer, agora é a tua vez, vai, agora é a minha. Não dá para os dois andar juntos, senão vai ficar dando pulinho, não vai ser normal. Mas esses ajustes têm que ser feitos. Na família, estes ajustes têm que ser feitos. É claro que existem situações de incompatibilidade que são muito grandes, e essas situações você tem que tomar cautela antes de se casar. Por exemplo, existem algumas coisas que são incompatíveis, está escrito na Bíblia: não vos ponhais a um julgo desigual, porque não tem comunhão trevas com luz. Aí você insiste contra a regra, você insiste contra o manual de instrução. É como se você comprasse um produto e esse produto tivesse uma voltagem 110. Que nem essas caixas só são 110. Elas não têm aonde mudar a voltagem dela. E não tem botão e não é bivolt. Não muda automático. É só 110. O manual de instrução diz que é 110. E outro dia eu tive um prejuízo de R$500. Porque nós ligamos ela no 220, desapercebido. E queima. Literalmente queima. Mas o manual de instrução diz, é 110. Então eu não posso ligar no 220, eu sei que vai queimar. Quando Deus está dizendo, não vos ponhais a um julgo desigual, Ele está dizendo, não é funcional. Quem foi que deixou o manual de instrução dessa caixa? Possivelmente a empresa que produziu, o engenheiro que criou ela, deixou o manual de instrução para você ter o máximo de aproveitamento dela. Quem foi que criou a família? E Deus deixa um manual de instrução. Mas só que as pessoas não entendem esse negócio de compatibilidade. Elas querem pedir movidas pela emoção. Por exemplo, a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis é porque pedis mal. E algumas vezes a gente pede, insiste, e a gente acaba tomando decisões precipitadas contra a própria vontade de Deus, e a gente acaba se dando mal depois das decisões, porque a tua cara metade ela pode te completar ou ela pode destruir até a metade que é você. E o tema do encontro ali que nós tivemos nesta última vez que eu fui ali a Portugal agora, no encontro de casais, era aprendendo com as diferenças. Porque é uma diferença tremenda. E as pessoas precisam entender isso. Se você não tiver o amor de Cristo, se você não tiver a instrução de Cristo, por exemplo, o que é incompatibilidade? É aquele jovem que de repente pede algo que foge da realidade.
Quando você casa, quando uma pessoa casa, ela tem que ter em mente, por exemplo, eu já vi jovens dizer assim: eu quero casar para acabar com um pouco dos meus problemas. Eu estou cheio de problema e no casamento eu vou sair dos meus problemas. Alguns enfrentam problema de solidão, outros enfrentam problemas de maus tratos do pai e da mãe, outros enfrentam problemas emocionais e eles buscam uma regra errada. Casar como se fosse para fugir de um problema que eles estão vivendo. E sempre que o casamento é voltado para preencher um vazio meu, dá errado. Porque eu já começo com um pretexto de egoísmo. Eu não tenho que casar para ter a solução dos meus problemas. Eu tenho que casar para ser a solução do problema de alguém. Eu tenho que me preocupar com os problemas dela. Porque o dia que eu entender que eu posso resolver os problemas dela, eu vou encontrar alguém que vai resolver os meus problemas. Os meus problemas são resolvidos quando eu me preocupo em resolver os problemas de alguém. Isso é família. Isso é casamento. Então, se você acha que casamento é encontrar alguém para resolver teus problemas, você está enganado. Quer saber o que é casamento, família, de fato? Casamento você tem 100% de problemas. Quantos por cento eu falei? No casamento, você fica com 50. De 0 a 100, você fica com 50% de problemas. Porque os teus 100% não se acabam. Eles se compactam para 50%, de 0 a 100. E os outros 50% é o teu cônjuge. Então você teria 200% de problema agora. Mas como a escala é só de 0 a 100, você continua com 100%. Só que em dose dupla. Porque quando eu casei, a minha esposa, o primeiro desafio que ela encontrou foi um problema. Qual problema? Eu fui o primeiro problema. Porque ela tinha que entender, tinha que ceder, tinha que me compreender. E eu também arrumei um problema. E aí o desafio de um casamento é resolver os problemas. Mas quando você pede, de fato, você tem noção do que você quer, é muito mais fácil. Então vai uma dica. A moça, o rapaz quer casar, a primeira coisa que você tem que fazer é definir que tipo de pessoa você quer. Por exemplo, quando eu queria casar, eu tinha na minha mente o perfil da esposa que eu queria. Eu tinha que ter o perfil. Não precisa, dentro do meu coração eu falava: Senhor, não precisa ser uma pregadora excepcional da tua palavra, mas número 1, precisa ser crente, porque eu sou pastor. Você já imaginou seu caso com uma pessoa que não é crente? Eu sou pastor e ela é católica ferrenha. Aí eu venho para o culto e ela vai para a missa. Tem compatibilidade? Incompatível. Aí nasce a criança, eu quero apresentar e ela quer levar para o padre para batizar. Filho fica doente, eu peço para ungir, ela chama o padre para benzer. Que conflito que vai ficar? Que tipo de projeto eu vou dar para os meus filhos? Eu prego um Deus, eu ensino para os meus filhos um Deus que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e ela prega um Deus que tem que se ajoelhar diante dele de prata ou de bronze ou de ouro ou de barro ou de madeira, tem que se ajoelhar para que ele seja o intercessor. Não vai ter compatibilidade. Primeiro eu pedi, tem que ser crente. E depois, compreender o meu ministério. E depois, que exercesse qualquer coisa que completasse o ministério. Eu precisava ser pregador e por isso Deus me deu uma cantora. E ela canta excepcionalmente lindo demais. Eu não sou cantor, mas ela canta. Eu sou pregador da palavra. Pedi uma esposa que cuidasse bem dos meus filhos e Deus deu. Então a lista eu prescrevi antes, porque depois eu não podia reclamar. Foi isso que eu pedi. Então a lista tem que ser prescrita antes. Agora, quando você termina a lista, eu quero uma moça assim, assado, ou um rapaz, eu quero um rapaz filho de
de uma boa índole, de um bom caráter, que tenha algum ministério evangelístico, que seja do ministério do louvor, ou que seja do ministério de pregação, ou que de repente tenha um bom emprego, enfim, ou que seja uma pessoa caprichosa. Todos os requisitos você preenche. Quando você termina de preencher todos os requisitos, aí você se coloca no lugar daquela pessoa e faz a seguinte pergunta: o que esta pessoa vai querer para a vida dela? Será que eu posso preencher o que ela quer? Porque tem gente que pede muito para pouca coisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É o rapaz olhando a moça na frente cantar, tudo de marca. A moça tinha, o pai da moça levava ela todo mês na boutique para comprar das melhores roupas. E o rapaz olhou e falou: essa é a mulher que Deus tem que dar para mim. O que você acha, pastor? Não é lindo? Não se veste bem? Não calça bonito? Olha, que luxo. Vou orar para Deus me dar essa mulher. Eu falei: para quê? Para você destruir a vida dela? Você trabalha onde? Estou desempregado. E você acha que é fácil manter aquilo lá? Essa moça vai ser destruída, daqui a pouco ela vai estar vindo de conga no culto. É incompatível. Quer pedir bastante? Você tem que ter o bastante para dar. Você está me entendendo? Senão fica incompatível. Algumas pessoas não conseguem compreender isso. Isso tem que ser. Quando eu fiz a lista da moça que eu queria, eu me coloquei no lugar dela, como quem diz: será que ela quer alguém nas qualidades que me preenche? Se eu quero uma moça que seja uma futura esposa, caprichosa, que cuide bem dos meus filhos, então eu vou ter que ter condições para bancar o capricho e para dar cuidado aos meus filhos. Quem está entendendo? Aí eu fui vendo se eu me enquadrava nisso, porque se ambos se enquadram, pode pedir. Deus é cumpridor dos desejos do seu coração. Deus é cumpridor dos desejos do seu coração. E as demais incompatibilidades? Porque existe incompatibilidade que simplesmente não se dá para ver, para se resolver antes do casamento. Algumas, na maioria das vezes, se resolvem antes. Outras se resolvem só depois do casamento. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem. O que Deus criou? Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ponto e vírgula. Macho e fêmea os criou. Primeiro Deus cria o homem, gênero humano. Homem relacionado ao gênero humano. Depois Deus divide macho e fêmea. Homem significa todos são a imagem e semelhança de Deus. A mulher é a imagem e semelhança de Deus. O homem também é a imagem e semelhança de Deus. Aí Deus criou o quê? Macho e fêmea. Aqui começam as diferenças. Aqui começam as diferenças. E nessa diferença não cabe. Na criação de Deus não cabe homossexualismo, lesbianismo. Aqui não cabe isso, cabe? Deus não criou meio homem e meia mulher. Adão e Eva, e não Adão e Ivo, né? Então não cabe homossexualismo aqui. Cabe homem e mulher. Esse é o padrão de Deus. A sociedade tem criado um outro padrão para destruir o bem mais precioso de Deus, chamado família. E não dá para conceber dentro da minha concepção. Eu não consigo conceber como dois homens podem criar filhos, ainda que por adoção, não sei, e projetarem um exemplo que possa produzir uma família abençoada. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Então, primeiro conflito que nós enfrentamos: homem e mulher. Os dois são diferentes.
E aí Deus cria o homem, e depois Deus cria a mulher da costela. Deus tira a mulher de um fio de costela do homem, e Deus diz: este homem, você será auxiliadora, ajudadora. E Deus coloca o homem do lado da mulher. A Bíblia diz: e viu Deus que o homem estava só. Diga comigo: estava só. Isso aqui é lindo. Deus viu que o homem estava só, e Deus viu que ele precisava de alguém para completar ele, e para ele completar alguém. O homem só, ele fica mais vulnerável ao pecado. O homem só, ele enxerga menos. A mulher do lado do homem serve para proteger o homem do lado da mulher serve para proteger a mulher. Quando a serpente enganou Eva, a Bíblia diz que ela estava só. Depois, quem foi que levou a maçã para o homem? Ela. Parece que a serpente pegou o homem, a mulher sozinha. Se o homem tivesse entendido que era para ele estar do lado da mulher, ele não tinha deixado a mulher sozinha. E se ele não tivesse deixado a mulher sozinha, possivelmente ele teria conseguido resolver aquele conflito. Ele teria, porque Deus não fala com Eva para não comer o fruto, Deus fala com Adão. Eva ouve a repetição de Adão daquilo que Deus havia dito. Mas se você ler o contexto, Deus fala com Adão: não comerás do fruto. Adão apenas repete isso para Eva. Deus não fala diretamente com Eva. Possivelmente a mensagem não chegou com tanta ênfase como deveria chegar, ou como chegou no coração de Adão. Então Eva foi muito fácil manipulada. Mas se Adão entende que era para ele estar do lado dela e ela do lado dele, naquele momento os dois estariam juntos. E a Bíblia diz: um cordão de 2 dobras não se arrebenta com facilidade. Percebem isso? É melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. É melhor 2 do que 1, porque numa noite fria, um aquece o outro. Mas se a gente não entende isso, a gente acaba não utilizando o manual de instrução. Quando você não utiliza o manual de instrução de Deus, você corre o risco de ter perdas irreparáveis. E os conflitos começam no casamento porque, além das diferenças culturais, tem as diferenças emocionais. O homem é muito mais razão, a mulher é muito mais emoção. Todos os fatos que ocorrem em um momento de emoção, eles pregam, eles impregnam na consciência, eles marcam. Por isso que mulher lembra muito mais do que homem. Às vezes dá conflito em casa, porque a minha esposa vai contar algum assunto para os outros, aí ela olha para mim e diz assim: amor, não é verdade? E eu sou pastor e não posso mentir, eu falo: não lembro. Ela diz: mas você não lembra de nada. É porque ela é emoção e eu sou razão. As mulheres lembram de muito mais fatos do que homens, sabiam disso? Os homens só lembram de fatos que são extremamente importantes. É claro que a gente costuma lembrar meio vago, mas as mulheres tendem a ter uma lembrança muito rápida. Algumas coisas eu só lembro depois de muito tempo, quando vejo. Eu normalmente fotografo alguns episódios, eu filmo alguns episódios, né, irmão Daí? E aí quando eu vou ver a filmagem, eu digo: eu nem lembrava que tinha passado por aí. E se eu chegar para minha esposa, eu falo: nós fomos algum dia? Ela conta, se abusar, até o sapato que eu estava naquele dia e a roupa que eu estava naquele dia. Mulher é mais emoção. E a emoção liga um fato a outro. A razão não. O homem é mais razão. Vou dar um exemplo. E ninguém melhor que eu para dar exemplo nisso, né? O filho, normalmente criança, 1º, 2º mês, tem cólica. E às vezes chora à noite. Sim ou não? Teus filhos choravam à noite? Bastante. Chora à noite. Quem tem filhos aí? De vez em quando dá aquela cólicazinha, né? Aí criança chora.
Como é que é a mulher? A esposa. A criança chorou, não se acalma, a esposa levanta, pega a criança e começa. E a criança está chorando. E ela balançando a criança. E aí ela acorda o marido e diz: amor, está chorando, o que será que é? Aí a gente diz assim: deve ser alguma cólica e tal. E ela fica balançando. Dá 3 minutos, ela olha para a cama, está lá o homem. E ela diz assim: será que ele não está vendo que o meu filho está mal? Será que essa mulher, será que o meu marido não está vendo? Ou será que ele não está vendo que a criança está chorando? Será que ele não ama a criança? Será que realmente ele ama como um pai? E aí começa a vir aquele dilema: ele nem está aí com o nosso filho, mas que homem mais... E aí usa alguns termos, às vezes até um pouco abusivos, pro lado da gente, mas irresponsável. Mas aí a criança chora, ela fica emotiva, e por conta disso, ela se preocupa. É como se ela estivesse sentindo a dor. Então, ela é emoção. Ela não dorme enquanto ela não vê que a criança está bem. Quer ver? Em casa é mais ou menos assim. Tem dia que eu chego em casa, a minha esposa olha para mim e diz assim: amor, vem cá, dá uma olhada. Aí eu dou uma olhada. Olha o rostinho da Maísa. Aí eu vejo algumas manchas vermelhas assim, alguns furinhos assim vermelhos. O que será que é isso, amor? Aí eu olho e digo: tá vendo o travesseiro? É que ela dormiu com a cabeça desse lado, aí pegou, agora ela virou, tá vermelho. Daqui a pouco some, ela fica: será? Enquanto não some, ela não dorme. E eu, 2 minutos depois, já estou roncando. Mulher é emoção, homem é razão. Como que a gente usa a razão? Por exemplo, a minha esposa está lá, balançando a criança, ele está chorando. Eu uso a minha razão. Bom, se ela está cuidando do neném, deixa eu dormir. Porque se algo de grave acontecer, ela me acorda. E quem tem que trabalhar amanhã sou eu, para trazer o pão. Senão aí é que eu vou ver essa criança chorar. Usei a razão e dormi. Então, quando o teu filho chorar, que o teu marido não liga muito, não liga não. É normal isso, ele é razão e você é emoção. Você já percebeu que homem, quando vai resolver um certo assunto, ele é razão? Então os assuntos dele, é racional que ele resolva assunto por assunto. Ele vai falar de um problema de dívida. Tivemos um problema de dívida hoje e a gente tem que tentar resolver. Então vamos ver como é que a gente resolve. Aí a mulher não, ela é emoção. E a emoção liga aquele problema a muitos fatos. Aí já começa: é porque essa dívida deve ser por causa do telefone. O telefone está alto porque tua mãe está ligando aqui. Aí já envolveu família. E aquela linguaruda da tua cunhada só fica falando mal da gente. Você entendeu? Ela não consegue resolver, porque as emoções ligam uns fatos a outro. E aí já começa: é porque não sei quem também faliu por causa disso, e se continuar assim a gente vai à falência, e outra pessoa ficou doente por causa de dívida, e o fulano de tal está deprimido. Ligou a doença, e eu não sei não se essa enfermidade que eu estou sentindo no estômago já não é por causa dessas dívidas. As mulheres normalmente não conseguem resolver um problema à parte, sem interligar a outros problemas, porque os problemas das mulheres gravam nas emoções, e o dos homens é na razão. O homem diz: não, eu não tenho que resolver problema passado, tenho que resolver o problema da minha dívida. Então vamos resolver o problema da dívida. Vamos parar de outros, vamos sair fora dos outros problemas. A gente já tem tanto problema, a dívida já está tão grande, você vai mexer com outros problemas. Vamos resolver esse primeiro, depois a gente resolve os outros. Então, se você não entende isso, o casamento, ele não entra nos ajustes necessários. A família, ela não entra. Daí o porquê de muitos casamentos estarem destruídos. Daí a razão, porque muitos oram e não chegam a lugar nenhum, porque não oram com algo, não oram com um objetivo. E muitos correm o risco de ainda não orarem e ainda errarem, atirarem para todo lado e acabar acertando em algo errado e comprometendo todo o seu futuro. Nós vamos falar um pouquinho mais, como a hora avançou, nós vamos falar um pouquinho mais sobre família no próximo culto. Aliás, nós estamos preparando um encontro de casais para dezembro, e eu pediria a vocês que estivessem atentos às informações,
porque nós vamos fazer um encontro de casais e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua família. Fique em pé, por favor. Não se preocupa não, pastor, e agora? Errei, o que fazer? Em outras palavras, casei mal, acabou? Não. O moço, assim que as empresas de automobilismo começaram a aparecer, um rapaz todo empolgado, um senhor do dinheiro, compra um carro da Ford e vai para o seu passeio, todo empolgado. Era praticamente lançamento, os carros da Ford na época. E ele vai para o seu passeio. E depois de andar alguns quilômetros, ele acaba percebendo que o carro para. Não era combustível. E quando o carro parou, ele tentou bater na partida e nada. Foi lá abrir o capô do carro, deu uma boa averiguada, nada. Chamou alguns mecânicos conhecidos. Eles vieram, como era muito lançamento o carro, eles não conseguiam entender e ninguém conseguiu resolver o problema. Pessoas passavam e tentavam ajudar a reparar o problema naquele carro e ninguém conseguia reparar. O homem já estava desistindo do carro, já estava pedindo um táxi para ir embora e praticamente abandonar aquele carro em função da ira, da revolta, do estresse que ele passou com aquele carro. Não quero mais esse carro. Estava abandonando. E quando ele está esperando o táxi, vem um outro carro, para atrás dele, do carro dele, desce um senhor de gravata, terno, sem nenhum perfil de mecânico, dá uma olhadinha para ele, diz, viu que o capô estava aberto, falou, algum problema, colega? Ele falou, e que problema? Um baita de um problema. O que houve? O carro aí deu problema, não conseguia arrumar. O homem olhou para ele e falou, eu posso tentar lhe ajudar? Ele falou, tudo bem, já veio tantos aqui, que até pareciam ser solucionadores de problema, mas não conseguiram resolver. E o homem insiste, eu posso tentar lhe ajudar? Ele falou, não, tudo bem, não custa nada, tantos já olharam, mas vai ser em vão. O homem foi lá, parou, olhou, ficou olhando todo o sistema funcional do motor, arregaçou a manga do paletó e da camisa, enfiou a mão, mexeu uma pecinha e falou para ele, bate na partida. Bateu na partida, o carro pegou na hora, voltou a funcionar 100%. Ele ficou boquiaberto. O homem não sabia o que tinha acontecido. O homem agradece, o cidadão pergunta quanto é, e ele diz, não é nada. E aí o homem entra no carro e diz assim, olha, posso lhe fazer uma pergunta? Você é especialista em automobilismo? Você é algum tipo de engenheiro que tem alguma especialidade? Porque vieram tantos aqui e não conseguiram resolver. E você apenas com alguns segundos resolveu o problema. E ele olhou para eles e falou, vieram tantos, mas ninguém tinha o nome que eu tenho. O nome que você tem? É. Todos eles tinham um nome diferente do meu. E ele fala, mas qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Henry Ford. Fui eu que inventei esse carro. Ninguém melhor que eu para resolver esse problema. Quem foi que inventou a família? Deus. Talvez você já esteja abrindo mão disso. Talvez você diga, não tem mais conserto, não tem mais jeito. A única coisa que você precisa é dizer, Deus, eu peço que o Senhor entre na minha família, na minha casa hoje. Eu dou toda a liberdade. O Senhor, como autor e criador da minha família, o Senhor pode resolver todas as causas da minha vida. Feche os teus olhos. Querido Deus, eu quero que o teu Espírito venha permear as áreas talvez mais escuras da alma desta pessoa. Eu quero que o teu Espírito Santo comece a produzir luz, aonde há rancor, aonde há ódio, aonde há traumas, aonde há medo, aonde há, Senhor, frustração, aonde há complexo de inferioridade. Eu quero que o Senhor produza luz aqui hoje. Irabashura mandarabacalabachando e me andenar.
Eu quero que o Senhor comece a curar feridas agora. Não dá, ó Deus, para darmos um próximo passo enquanto não estivermos curados. E o Senhor nos protege. O Senhor nos protege de alguns desastres da vida. E às vezes, quando pedimos e não somos atendidos, é porque o Senhor está prevendo o nosso futuro e quer trabalhar o nosso presente. Alabandarabachei de canchon mandarai de canturimiaias. Alabrachuri mi canta alabachando e me ande canja nobre andena. Alabachei de canchon mandai de canturimiaias. Deus de poder e de graça, confirma, Senhor, a tua grandeza, confirma, Senhor, a tua vitória, confirma, Senhor, o teu milagre, confirma, Senhor, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. A minha filha mais velha, a Angélica, quando ela era menor, ela tinha um problema muito grave de bronquite. E ela não podia dar alguns passos correndo, que a gente passava quase que a noite com ela, sem poder dormir, e ela sofria muito à noite. E às vezes a gente reunia as crianças, sempre tem criança em casa, vinha visitas com crianças, e as crianças começavam a brincar, e a Angélica ia correndo e começava a correr. A minha esposa ia lá e pegava e dizia: não pode correr. E a expressão que se via no rosto dela era: parece que a mãe não gosta de mim. Todas as crianças estão correndo, só eu que não posso correr. Por quê? A grande verdade é que a minha esposa a amava tanto, nós a amávamos tanto, que estávamos protegendo ela de um futuro pior. Ela precisava primeiro ser tratada, e hoje, graças a Deus, ela não tem aquele problema que tinha antes. Hoje ela já tem uma facilidade maior, já pode correr mais, brincar mais, se divertir mais. Mas naquela época ela não podia. Algumas vezes nós pedimos algo para Deus, e Deus simplesmente diz não. Porque Deus sabe que nós já estamos feridos, machucados, estamos doentes. Nós primeiro precisamos ser curados. Você olha o teu presente e diz: por que não, Deus? E Deus diz: porque se eu te der agora, o teu futuro será destruído. Primeiro eu preciso tratar você, e lá na frente eu vou te dar. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas isso é uma mensagem profética. E enquanto eu estava orando, Deus mandou eu falar isso. É uma mensagem profética para alguém aqui, que talvez não está entendendo a situação de hoje, os conflitos do hoje, e o porquê que respostas de Deus não vêm para você hoje. Nossa visão é muito curta, eu não consigo enxergar o que tem para o lado de lá dessa parede. A visão de Deus, ela enxerga em todos os lugares da terra. Então Deus sabe, se de repente for para mim sair daqui, e por um descuido meu for atravessar a rua e me envolver num acidente que pode ser fatal, mas de repente ao descer do altar eu caio e tiro o meu joelho fora do lugar, e eu fico: Deus, por que eu caí e tirei o meu joelho fora do lugar se eu estava descendo do teu altar? E Deus talvez lá de cima diz: meu filho, é para você não morrer lá fora. Deus vê o nosso futuro. Se você não entender isso, você vai sofrer. E eu só posso dizer isso porque perguntas de 10, 15, 20 anos atrás estão sendo respondidas hoje. Algumas respostas só o tempo pode lhe dar.